Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no nosso podcast Além do Código. E o convidado de hoje é o Pedro Duarte. Conheci ele lá no grupo do Pessoas Cegas Programadores, né, um grupo do WhatsApp que eu faço parte, né? Conheci muita gente bacana lá. Eu espero conseguir trazê-los aqui, né, para eles compartilharem suas experiências. E hoje o Pedro aceitou aqui participar, né, compartilhar um pouco, né, as experiências dele profissionais e acadêmicas com a gente. Então, primeiramente, Pedro, obrigado aí por ter topado aí, aceitado o convite de gravar esse podcast aqui comigo. Olá, William. Eu quem agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui junto com você, conversando, trocando ideias, e espero que as experiências possam ajudar as outras pessoas e que hoje possamos trazer um conteúdo que as pessoas irão gostar. Ah, sim, com certeza. Cara, assim, para começar, como eu já falei para você e para os outros convidados, eu não tenho pauta nem nada, mas uma pergunta que eu sempre faço aqui para os outros convidados que já participaram uma pergunta aí para tentar direcionar o rumo da conversa. No caso da sua deficiência, como que é? Você é cego de nascença, perdeu a visão depois, você já chegou a enxergar? Então, quando nasci, eu já vim com a deficiência visual e era baixa visão. Então, a minha educação foi como uma pessoa que enxergava, mas ainda que com alguma dificuldade. Por exemplo, eu não conseguia enxergar o que o professor passava no quadro. Então, tinha algum amigo, colega de sala que sempre ditava aquilo que o professor estava escrevendo. E isso foi até praticamente quando eu formei no ensino médio e no ensino técnico. E posteriormente que veio a cegueira, no qual é o quadro que eu encontro hoje. Essa história é bem parecida com a minha, né? Eu nasci com retinose pigmentar, então eu tinha baixa visão, né? Mas enxergava, então estudei em escola regular. Também tinha dificuldades de enxergar o que estava na lousa, mesmo sentando na frente, né? Então sempre aí pedi ajuda para alguém ditar lá para mim. E aí terminei o ensino médio. É, até o ensino médio foi assim, né? Mas eu vim perder a visão aí recentemente, uns 7 anos mais ou menos. E você já mexia em computador nessa época, né? No caso, não usava o leitor de telas, né? Então, quando criança, eu utilizava o computador, vamos assim dizer, normalmente. Uhum, Lógico, tinha alguma coisa que com certeza passava sim. pela dificuldade, pela deficiência, mas eu utilizava sem leitores de tela. Uhum, Jogava até jogos, enfim. Então, assim, só pro pessoal entender como que era ali na minha infância, adolescência. sim. E aí chegou um tempo da minha vida, aos 16 anos mais ou menos, eu comecei a utilizar o computador no alto contraste. Uhum, É o que o pessoal hoje define como tema, uhum, né? Questão de o fundo preto e as escritas em branco. E no Windows 7 ali na época era o que eu conseguia definir esse alto contraste, então aí já foi mais uma queda na minha qualidade da visão. E a questão do computador, eu mexia, mas não era um expert. Eu tinha alguma até receio, porque a gente, quando criança, eu tinha muito medo de estragar e levar o computador para manutenção e dar gastos mesmos para os meus pais. Mas quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu comecei a fazer um curso técnico em informática. Ah, legal. Então foi onde eu aproximei de fato da tecnologia. E, inclusive
foi aquilo que me fez ser um entusiasta por tecnologia, por toda essa questão da computação, porque eu, na escola, não era o melhor aluno, sim, e tão pouco dedicado. Mas só que quando eu conheci a tecnologia, foi algo que transformou. E eu gostava, eu tinha prazer em estudar. E isso, o reflexo foi até nas minhas notas. Eram notas que eu nunca tinha tirado antes. Bem, a verdade é essa. E, por exemplo, a matéria de programação. Lógico, é uma programação mais básica que passam em cursos, né? Mas a galera, muitos têm dificuldade. Não gostam, não têm o interesse, né? Não é questão de capacidade, é questão de interesse. Aquilo me interessava de uma maneira tão grande que as minhas notas nessas matérias, inclusive, eu nunca tinha alcançado antes, em questão de constância, por questão de esforço. Então, até uma questão a dizer é porque o esforço reflete nos nossos resultados. Na escola eu era uma pessoa que não se esforçava tanto, passava de ano tranquilamente, mas quando chegou no técnico que de fato eu esforcei, aí sim, o resultado eu colhi. Mas eu entendo você assim que eu também, do primeiro computador com o qual eu tive contato, sei lá, na informática sempre me encantou. Desde o primeiro computador que meu pai é, levou lá pra casa, tudo, eu devia ter acho que uns 6 anos, já me encantou assim, eu senti que era com um computador que eu queria trabalhar, né? Depois, os cursos de informática que eu fui fazendo foi reforçando isso. Cheguei também a fazer um curso técnico há uns 10 anos, né? Foi também onde eu tive meu primeiro contato com a programação e aí só fui gostando cada vez mais. E você é formado em quê? Então, aí eu fiz o curso técnico em informática e quando adolescente, só voltando um pouco, interessante contar isso. Sim. Às vezes a família ficava incentivando para que eu cursasse direito, pois, de fato, em um ponto eles têm razão. É uma área que emprega muito na questão de concursos públicos. Sim. Tem muitas vagas, direto tem concursos que exigem a formação em advocacia. Só que quando eu cheguei no curso técnico de informática, isso meio que começou a mudar a direção. Aí eu formei no curso técnico em informática, comecei a trabalhar em um processo seletivo na prefeitura da minha cidade. Depois troquei de serviço e até que hoje estou trabalhando também aqui na prefeitura da cidade onde eu moro. E o que acontece? Depois que eu formei no técnico, passou-se os tempos, me veio a dúvida. Será que eu sigo na área da TI ou sigo aquele desejo de adolescência? E eu parei, pensei, refleti. E eu acho que tudo na vida, o risco tem o preço. E eu preferi pagar pelo preço, vamos assim dizer. E em 2022 eu voltei, fiz o Enem. E graças a Deus, em 2023 eu consegui entrar na faculdade. E agora eu estou cursando, já estou no terceiro período. Aí, na verdade, eu curso Ciência da Computação. Sim. Assim, isso você chegou a falar. Pensei que você estava cursando ciência da computação agora, mas você já tinha uma formação antes. Legal. Ah, sim. Você tá gostando lá do curso? Quais são as dificuldades que você enfrenta lá? A instituição em si, ela é bem acessível? Então, eu curso de maneira presencial em uma cidade
próxima aqui da minha, onde eu moro. E o que que acontece? O prédio lá em si tem piso tátil, eu consigo me locomover bem. E assim, o que diz respeito ao estudo, a gente pode dizer que eu também tenho encontrado uma certa facilidade para as questões de acessibilidade. Hoje está muito disseminado essa questão da educação inclusiva. Em destaque, por exemplo, a universidade tem uma equipe chamada NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão, que são pessoas que perguntam como que está seus estudos, se está precisando de alguma coisa, de algum auxílio. Então eles estão sempre próximos do aluno. Por exemplo, se o professor chegar em sala de aula e passar algum conteúdo no quadro, inclusive eu já utilizei dessa maneira desse serviço, pedi alguém para tirar uma foto e elas digitaram para mim o que o professor passou. Então, hoje temos muitas facilidades. Por exemplo, não sei se é por ser a área de tecnologia, eu acredito que na verdade isso está chegando em todos os cursos. O professor, pelo menos de graduação, ele não fica passando conteúdo escrito. Em sua maioria das vezes ele leva um slide, uma apresentação PowerPoint. E posteriormente ele compartilha aquilo com os alunos. Então, a maneira de interagir ficou diferente, professor-aluno. E isso, para nós, pessoas com deficiência visual, ajuda muito. Porque a gente tem o recurso de tecnologia assistiva, que é o leitor de tela. Então, eu chego na minha casa e posso ler aquilo que o professor apresentou, quando ele posta no portal. E, além disso, um outro ponto que eu acho muito importante destacar, que proporciona acessibilidade, é a questão da inteligência artificial. Às vezes alguma imagem que a gente tem alguma dificuldade para interpretar, até porque para uma pessoa cega isto é inviável. Então, a gente pode pedir ela para interpretar. Sim. E isso proporciona, então, uma acessibilidade, uma inclusão, e com isso as barreiras vão sendo quebradas. Sim. Lógico, entendo que necessita de muitas outras coisas. Por exemplo, na questão da acessibilidade estrutural, tem uma parte da faculdade que ainda eu necessito de domínio. Por isso, por exemplo, hoje eu também estou fazendo curso de orientação e mobilidade, que é algo que eu não fazia, não fiz quando menor. Enfim, as necessidades da vida vai proporcionando essas coisas e a gente não, eu falo assim, a gente não pode parar, a gente sempre tem que estar evoluindo como pessoa. Sim, eu também não fiz orientação e mobilidade, e aí no momento aqui dessa gravação, eu estou na fila aí, né? Me inscrevi numa fundação aqui no estado onde eu moro, né? Tô aí na fila para começar a receber o treinamento e não vejo a hora também para poder andar de bengala, né? Conseguir a minha independência, porque apesar de que as tecnologias hoje proporcionam pra gente uma autonomia aqui na informática, consigo usar um computador sozinho, eu quero ter autonomia fora também, né? Quero poder andar, não depender muito das pessoas, e espero que quando esse episódio estiver indo ao ar eu já tenha começado o meu treinamento também, que isso é bem importante. E fica uma palavra minha, as pessoas devem ter esse mesmo sentimento do seu, William, da busca da independência. Porque a gente pode sim ser pessoas que influenciam a sociedade, pessoas que têm o seu espaço na sociedade. Os nossos sonhos podem se tornar realidade.
Então que as pessoas busquem sim a sua independência, a sua orientação em mobilidade, com segurança, buscar a fazer cursos, enfim. E outro ponto, não ter vergonha de usar a bengala. Sim. Isso não pode ser um fator limitante nas pessoas. Uhum. Eu falo isso porque todos passam por isso. Mas um outro ponto importante, William. Hoje eu me considero uma pessoa com maior independência do que quando eu tinha baixa visão. Por exemplo, antes, quando eu era baixa visão, eu não enxergava à noite. De dia, sim. Até andava por alguns lugares. Mas à noite a visão não funcionava, logo dependia de alguém. Sim, eu também. Hoje, de dia, à noite, não importa. Se eu quiser ir, eu dou meu jeito e vou. Por quê? Eu adotei uma tecnologia que é a bengala para que eu possa me locomover. Então, que as pessoas possam assim proceder, porque vão sentir algo muito diferente. Sim. Eu também andava melhor sozinho de dia do que de noite. Mas às vezes, mesmo de dia, por ser baixa visão, eu vivia tropeçando, dando com a cara nos postes. E eu tenho certeza que quando eu tiver aí todo o domínio da bengala, creio que eu vou tropeçar e bater bem menos nas coisas do que quando eu andava sozinho sem auxílio nenhum, né? Porque a bengala já vai me avisar quando eu tiver um obstáculo, alguma coisa, né? Creio que eu vou tropeçar menos ou talvez nem vou mais tropeçar, nem bater em nada. Vai dar uma segurança muito grande, tenho certeza. E eu acredito que falo de mim. A segurança é maior do que um cego com bengala, bem treinado, tem maior segurança do que um baixa visão, sem nenhum treino. Sim. E, claro, talvez assim, não sei se chegou a ser o seu caso, mas eu já cheguei a pensar algumas vezes de que as pessoas que me conheceram, entre aspas, enxergando, né? Embora eu sempre fui baixa visão, já cheguei a pensar de as pessoas que me conheceram andando, como será a reação delas, se um dia elas me virem de bengala, tudo, já cheguei a pensar. Hoje eu já me convenço de que, bom, se as pessoas virem algum problema e eu estar com a bengala, o problema vai estar nelas, não em mim, né? Se for a bengala que vai me deixar com autonomia, então eu vou usar a bengala e a opinião dos outros, se eles têm preconceito a esse respeito, eles é que têm que tratar isso. É porque, na verdade, as pessoas criam pensamentos e muitas das vezes os pensamentos que elas criam é devido na mente delas passar e se fosse elas. Uhum, Por isso acontece isso. uhum, Então, assim, a gente tem sim que utilizar e provavelmente pode acontecer com você isso que você falou. uhum. Mas com o tempo, por isso que a gente tem que ter a valentia, eu diria assim, de sim usar a bengala. Porque o tempo vai mostrar para as pessoas o quão bom é aquilo para você. Uhum. Lógico, usar a bengala com segurança, a partir de treinos, Sim. né? Não é a valentia que eu falo, não é pegar e uma bengala e sair andando por aí. Batendo Não. aí, a bengala não se Não. aprende de orelha, né? Se pega aí achando que vai aprender sozinho. Tem técnica Isso, pra segurar ela, tudo. isso. Então, assim, o tempo vai mostrar para essas pessoas. Aí ninguém nunca mais vai falar nada com você. E eu tenho certeza, nem com você, nem com alguma pessoa que esteja nessa situação. Sim. E, Porque vai ver o quão bom isso é. sim. E eu acho que talvez, como você falou, né? São coisas só que a gente cria na cabeça, né? Que creio eu que as pessoas que me conheceram antes, eu acho que elas
não vão ver nenhum problema em eu estar com a bengala toda. Como eu falei, se elas virem, aí elas é que vão estar com problema. Mas em geral, eu acho que não vai acontecer isso, né? Talvez são medos e coisas que a gente que acaba criando aí na cabeça sem fundamento, né? Isso. Vou contar um episódio do tanto que a bengala é importante. Meu primeiro serviço foi trabalhando como telefonista, trabalhei em um hospital e ali atendia diversos tipos de casos. E um dia, eu andando pelos corredores, ali também tinha aparelho de raio-x, então logo existem pessoas ali que está com a perna quebrada. Então eu fui, passei pelo corredor e quando estava voltando para minha sala, sem a bengala, a hora que eu tinha uma virada de 90 graus à esquerda, a hora que eu virei, tinha uma pessoa com a perna quebrada e esticada. Pois não é que eu chutei a perna da pessoa? Ai, Eu chutei a perna da pessoa. com Agora eu te certeza vem pergunto. aquela pergunta, tá cego? Não, pois é, eu já logo falei, nossa moço, pelo amor de Deus, me perdoe. Ele falou, e ele, ai, 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 aquela coisa toda. Ele, não, meu filho, preocupa não, eu te entendo, mas eu só tô fazendo isso é porque tá doendo muito. Eu falei, não, então tá bom. Peguei e fui embora, lógico, sem graça. Olhando hoje é engraçado. O que eu peguei e fiz? E o impressionante, eu já estava em épocas de adotar a bengala, entendeu? Então isso foi uma divisão da água. Eu não poderia continuar, eu estava sendo imprudente, andando sem bengala. Aí foi onde que eu comecei a andar. E foi uma divisão de água. Por isso que eu falo, ela hoje é algo que não dá para viver sem. Sim. E aí isso fica até a reflexão, né? Talvez para pessoa que ainda tá relutante, sinta vergonha de usar bengala, a gente pensa que é mais vergonhoso sair chutando, batendo nas coisas ou conseguir andar com segurança, com autonomia, mesmo que seja usando uma bengala, né? Acho que a pessoa devia ter mais vergonha de sair aí tropeçando, os outros rindo dela, né? Isso que acontece. Por quê? Quem vê, eu acredito que pensa, coitado, ô dó. Ou quando não pensa, tá doido? Tá bêbado? Pois é. Então, assim, fica o incentivo. E lá na faculdade, em questão de atividades, provas, eles adaptam para você? Ou você chegou a encontrar algum problema nesse sentido? As atividades que acontecem lá sempre são entregues via portal. Então, para fazer, eu preciso sempre de um computador. E com isso, as provas também são dessa maneira. Ainda que meu curso seja presencial, as provas são feitas de maneira virtual. Então, isso é um ponto que ajuda muito. Eu entro no portal no dia da prova e faço a prova. E tem o grupo que eu disse anteriormente, o NAP, eles ficam disponíveis. Então, por exemplo, se tiver uma imagem ali na prova que não forneceram descrição, que é um outro ponto que é interessante as pessoas fazerem, descrever as imagens que coloquem em seu site. Ele me fala. Eu tô fazendo o curso EAD, né? E no primeiro semestre peguei muitos exercícios, até em prova, né? Tipo, de acordo com a imagem abaixo, escolha a alternativa correta. E, tipo, não tem nada na imagem. Tinha que pedir ajuda de um olho amigo, né? Pra me falar o que tava na imagem pra responder. Nesse semestre já melhorou um pouco. Eu acho que de tanto eu reclamar lá, mas ainda de vez em quando ainda aparece alguma imagem aí. A sorte é que a imagem às vezes tem texto, né? Aí dá pra usar o OCR, já ajuda um pouquinho. Então, aí eu peço ajuda a eles. Outrora, se não conseguir, se eu me sentir prejudicado devido à descrição, eu também entro com recursos. Já aconteceu
de anular questões por causa disso. Entrei com recurso, porque tem o período do recurso pós-prova. Então eu entro com recurso porque, assim, por exemplo, uma vez eu pedi um olho amigo para descrever a imagem. Porém, a interpretação dele pode ser diferente do que aquela imagem está exibindo. Então, isso pode prejudicar o meu resultado e a minha nota na prova. Sim. E com isso, eu entrei com recurso, aí eles anularam a questão e ficou tudo certo. Então, assim, eu tenho encontrado onde eu estudo essas facilidades. Tem quem descreve a imagem. Caso der algum problema, teve essa questão de uma vez anularem a questão. Lógico, eu acho que o ideal seria realmente, de fato, avaliar o aluno, não Sim. retirar uma questão de avaliação. É. Mas, no fim, o importante é que eu não fui prejudicado. Sim. E atualmente você trabalha com o quê? Então, em 2019, no final do ano de 2019, eu passei em um concurso aqui da prefeitura da cidade onde eu moro. E ali tenho trabalhado em alguns setores. Trabalhei um ano, mais ou menos, em um setor que agendava transporte para pessoas que faziam tratamento de saúde fora do município. Nessa época eu era baixa visão, então, mas um baixa visão que já estava bem ruim mesmo, muito ruim, custando a enxergar. Então ali eu atendia as pessoas, marcava no computador a passagem delas, num alto contraste, usando, igual eu disse anteriormente, para ela ficar com fundo escuro e a escrita clara. E passou esse período, eu fui transferido para o departamento de compras da saúde. Um departamento que realiza compras de medicamento, contratação de serviços, aquisição de qualquer coisa que a saúde venha ali precisar. E quando eu cheguei nesse setor, William, foi muito importante para mim no que eu sou hoje. Por quê? Quando eles me transferiram, eu teria que mexer com diversos documentos. Documentos com textos grandes. Porque ali assim se fazia necessário. E quando eu cheguei lá, a moça que era minha chefe, eu conversei com ela, falei, olha, essa é a minha condição e a minha visão já está caindo muito. E eu sei que existe recursos que é o leitor de tela. Eu não tenho tanta experiência com ele, mas para mim prestar o serviço aqui, eu necessito de domínio. Você me apoia, você me espera eu aprender. Ela falou, pode estudar à vontade. E ali o meu primeiro dia de trabalho eu tinha que fazer um documento, eu gastei um dia. Eu não sabia mexer com leitor de tela. Mas ela teve paciência comigo. E em pouco tempo, não que eu virei um profissional de usuário em leitor de tela, porque foi em pouco tempo. Nunca tinha usado, mas eu avancei bastante. E isso ajudou na minha continuidade ali naquele serviço. Por onde fiquei 2 anos e meio. Aprendi muita coisa. E além disso, eu comecei a utilizar o leitor de tela. E a partir disso, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu fui para o setor de informática. E é onde hoje eu estou atualmente. Então, desde o princípio, a minha visão foi caindo. Teve uma pessoa que no meio do caminho me ajudou. Eu pode aprender, eu te ajudo. Assim, não que ela fosse me ensinar, mas ela
me apoiou, né? Me deu tempo, não foi aquela pessoa, não, você precisa de me entregar o resultado. Ela entendeu o momento que eu estava passando. E dali eu consegui trabalhar e agora estou nesse setor e fazendo a faculdade juntamente. Bem legal. E, e a cada dia aprendendo mais. Hoje eu trabalho, ali é um setor que a gente tem diversas coisas a se fazer. Tem um pouco de gestão de tecnologia, tem a questão de manutenção, de atendimento ao usuário. Então ali somos um grupo e a gente faz de tudo um pouco. Lógico, eu ainda ali também hoje tenho muita coisa a aprender e tenho muito aprendido. É um grupo muito parceiro, sabe? As pessoas que trabalham comigo são muito compreensivas, então muito tem me ajudado e eu, graças a Deus, também tenho contribuído, eu acredito ali, para aquele andamento do serviço. Aí a gente tem que fazer aquisição de equipamentos, né, de tecnologia, computador, roteador, switches, enfim, toda essa questão. Tem a questão da manutenção em computadores. Essa parte eu até que não sou tão próxima dela, apesar de ser ali na minha sala, mas tem um rapaz lá que é ele que mais faz isso. E então eu sempre fico ali no atendimento às pessoas. Eu acabo sendo a porta de entrada, dependendo do encaminho para os demais colegas, quando é algo que eu ainda não tenho permissão para fazer. E fico muito ligado na questão da gestão mesmo, de tecnologia. Estou mais nessa área hoje. Temos que comprar isso, as pessoas me encaminham o que elas precisam, se elas querem um computador, então eu, né, encaminho os papéis, monto os termos, ali a documentação para a aquisição desses equipamentos. Tem, por exemplo, fazer contratação de serviço. Então eu estou próximo, ajudando a fazer especificação, por exemplo, especificação para adequação da infraestrutura às normas de tecnologia. Então eu ajudo a fazer essas especificações. Por exemplo, tem que usar cabo Cat6, que é um tipo de cabo de rede. Tem que usar a calha tamanho tal. Então, eu estou próximo desse serviço hoje. E quando você se formar, você pretende aí atuar na área de programação, do desenvolvimento? Na verdade, tenho muito desejo da programação. Porque, como eu disse anteriormente, no curso técnico era uma área que eu gostava muito. Inclusive, é o que eu gosto de estudar muito, é a área de desenvolvimento. Então, eu estudo hoje muito a questão da programação, as linguagens, porque a faculdade ela te ensina diversas coisas. E na verdade, às vezes falta até algumas a ensinar, porque o tempo é curto. Então eu procuro estudar por fora. E hoje, na faculdade, eu estou aproveitando esse tempo para conhecer um pouco de cada coisa. Porque mesmo que a gente seja um profissional de desenvolvimento, você vai conversar com uma pessoa que trabalha na infraestrutura. Você vai conversar com uma pessoa que é analista de dados. Então eu tenho que saber um pouco de cada. Então eu estou procurando conhecer um pouco de cada coisa para mim estar sabendo interagir com todos os tipos de profissionais. E depois estudar mais profundo uma linguagem, uma tecnologia, para aí sim eu ser um especialista nessa área. E já estou procurando fazer isso. Sim, isso é bom. Uma das as áreas assim que, acho que desde que eu comecei a mexer com a programação, que eu acho que eu vou seguir é no desenvolvimento web. Sei lá, eu sempre gostei assim desse negócio de tanto desenvolver sites, acho que aplicativos, é uma área que eu acho bastante interessante, né?
A inteligência artificial é algo assim que eu tenho gostado bastante, né, como usuário. Não sei se é uma coisa que eu pretendo entrar como um desenvolvedor mesmo. Acho que minha área mesmo vai ser mais desenvolvedor web, atuando lá no front e no back, né? Quem sabe virar aí um full stack. Certo. Então, essa semana eu até comentei. Lógico, a gente às vezes acaba se empolgando por algo que a gente está estudando. E muitas das vezes vai surgindo oportunidades e elas são boas e a gente pega a oportunidade e às vezes lá na frente a gente vira um profissional de uma determinada área, ainda que da tecnologia, no qual a gente nem pensou em ser, né? Sim. E às vezes a gente é bem sucedido ali naquela área. Pois bem, eu gosto muito de IA e eu tenho estudado um pouco e talvez seria uma área que eu atuaria, Sim. mas assim, eu acho que é uma área muito complexa. Uhum. Todas as áreas, na verdade, de tecnologia demandam muito estudo. Sim. E ainda mais a IA, que vai mudar cada dia mais, é uma evolução constante e muito rápida que ela está tendo. Uhum. Eu gosto de IA e do desenvolvimento. Ali do back-end é o que eu tenho tentado estudar, sabe? A inteligência artificial, assim, algo que ela tem me fascinado mais é como um usuário, né? Acho que para desenvolvedor, eu não sei se eu teria capacidade para tanto. Porque igual você ainda comentou aí a respeito das IAs para descrever imagens. Nossa, eu fazendo uns testes aqui com o Be My Eyes, cara, achei um negócio incrível. Ele dá uma descrição muito boa, assim. Eu cheguei até a fazer uma demonstração do Be My Eyes com pessoas que enxergam, até elas ficaram todas impressionadas. Tipo, tirei lá a foto de um prato com Be My Eyes, ele descreveu o prato certinho e o desenho que tinha no fundo do prato, todo mundo ficou impressionado. E é algo que ajuda bastante a gente hoje nesse tipo de tecnologia, dão ainda mais autonomia, né? A gente tá lá sozinho, precisa ver alguma coisa lá, bate uma foto e a IA consegue descrever aí com uma precisão absurda. Sim, por exemplo, eu utilizo ela em algum momento, estava vendo um vídeo de explicação e a pessoa fez um código, ela não postou ele. Eu tirei um print, pedi a IA para descrever aquele código. Ela às vezes fica um pouco relutante, né? Ah, não posso, né? Aí eu consegui, ela descreveu o código e eu consegui fazer o que eu precisava. Sim. Já cheguei a fazer coisas semelhantes, que é quando o vídeo lá, a pessoa não disponibilizou o código e nem falou o código, eu transcrevo o vídeo, né? Transformo ele em texto e jogo na inteligência artificial, né? Num GPT da vida e falo para ele, com base no texto, ele tentar recriar o código que está sendo falado naquele texto e muitas das vezes ele até que consegue. Sim, é muito importante isso, ajuda muito. Assim, a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? Às vezes nem tudo vai ser 100% acessível. Às vezes a gente vai se deparar com muitos vídeos do tipo, aí você vai aqui, você clica aqui, aí você faz isso daqui. Não adianta a gente reclamar, né? Então a gente tenta contornar essas dificuldades aí com os recursos que a gente tem disponível. Sim, sim. E, e é muitos exemplos que a gente pode trazer da IA. Um exemplo, por exemplo, tem o Sim AI da Microsoft. Ele tem uma parte dele lá que ele tenta ler até letras cursivas, feitas à mão. Sim. Então, assim, lógico, com certeza ali já vai ser mais um pouco complicado para IA conseguir. Mas até isso, a galera já tem implementado e tem ajudado muito, muito mesmo. Para ler algum alimento, se eu quero um suco de uva, eu tenho de uva e de morango, a IA vai conseguir ler isso pra gente. Sim. Então, ajuda muito as Sim, pessoas com deficiência visual. sim, a IA Com- vai evoluir e quem sabe um dia ter IA aí que faz audiodescrição de vídeo assim em tempo real, logo logo vai ter. Eu acho que já tem para minutos curtos de vídeo, mas
Eu acho que a IA vai chegar num nível aí que ela vai conseguir descrever pra gente lá em tempo real um filme. A gente vai assistindo um filme e ela vai fazendo lá a audiodescrição do que tá acontecendo no filme. Sim, por exemplo, hoje já tem a possibilidade de você falar em qual momento do vídeo aparece tal coisa. Ela vai e consegue. E ela te traz no minuto 2 e 19 segundos. Você vai lá e tá aquilo. Em que momento que o William falou sobre a variável int, idade? Ela, pela sua, né, por essa expressão, eu acredito que ele ali por trás converte o vídeo em áudio e busca e te dá um minuto. Então, assim, são coisas impressionantes que ela está fazendo. Bem legal, né? Então, a tecnologia tá aí, o cego pode usar a seu favor, não tanto para, não só para coisas voltadas para a tecnologia, mas pode usar isso aí para qualquer outras áreas que vai te ajudar bastante. Não precisa ter medo e use. Use seu leitor de tela, Isso, use a inteligência artificial, não precisa ter medo. Essas coisas que estão aí é para facilitar a nossa vida e nos dar mais autonomia, né? Se você já chegou naquele momento de precisar fazer uma coisa lá no computador e na hora não tinha ninguém para ver para você, ou a pessoa estava ocupada, não podia te atender, aí temos esses recursos aí para depender cada vez menos das pessoas para essas coisas. isso. E lógico, também não se limitem ao ponto de eu não posso pedir ajuda. Uhum. Todos nós, pessoas cegas e videntes, necessitamos em algum momento da ajuda do nosso próximo, Sim, com certeza. seja qual tarefa for. Uma pessoa ela sempre tem alguma dificuldade em alguma coisa. Uhum. Um exemplo, essa semana eu estava em semana de prova. E ali na faculdade, o portal, abaixo do enunciado da questão, tem um campo de texto para redigir a resposta. Uhum. E no meu caso, eu não sei o porquê, ele estava desabilitado. Não poderia digitar. Uhum. Só que também tinha um botão, anexe aqui sua resposta. Então, eu peguei e anexei a resposta. Eu criei lá no Word, transformei para PDF e anexei a minha resposta. E aqui vai um exemplo de inacessibilidade. E também do quão importante é a gente não ter vergonha de pedir ajuda. Sim. Então, tinha ali duas questões. Eu fiz assim as duas dessa maneira, criei no Word, transformei em PDF. Então eu criei um arquivo para a questão 1 e um arquivo para a questão 2. Uhum. Entrei na questão 1, anexei e ele não me deu um feedback, um retorno. Isso é um erro. Inclusive na questão da engenharia de software. Você sempre tem que dar um retorno ao usuário. Deu certo? Seu arquivo foi subiu com sucesso? Enfim, tenho que devolver um feedback para o usuário. Sim. E o site da universidade não me devolveu esse feedback. O que ele fez? Eu anexei ali na 1 o arquivo concernente a ela e ele direto já pulou para a questão 2, William. E não me falou nada, não me trouxe um retorno. E já jogou direto o leitor de tela no botão de anexar. O que eu pensei? Deu errado. Vou anexar de novo. Vou anexar de novo. Anexei o 1 de novo. E a hora que eu fui ver, sua prova está sendo finalizada. Você deseja finalizar? Eu falei, ué, eu não anexei a 2 ainda. Aí que eu fui perceber. Opa, a 1 foi anexada nas duas questões. Aí, eu voltei na questão 2, abri e de fato
que estava anexado ali era a resposta da 1. Beleza, vou excluir. Ou não tinha um botão de excluir. O leitor de tela não conseguia. Eu ia navegando com tab, né? Todos os nossos métodos de navegação. Sabe como que era para excluir? Não. A pessoa tinha que passar o mouse e subir um xizinho. Nossa. Como que o vidente, uma pessoa cega vai fazer isso? Não tem como. O que que eu fiz? Até adiantei, mas eu liguei para um amigo. Falei, ô, acessa minha máquina aqui, tá acontecendo tal coisa. Aí ele acessou, ele falou, o que que é, Pedro? Me explica. Eu expliquei, tal. Aí ele passou o mouse e falou, ó, é porque tem um xizinho, tem que passar o mouse. Eu falei, ah, não, então tá. Ele excluiu, eu subi o arquivo certo e finalizei a prova. Então, assim, foi um problema de inacessibilidade. Então, as pessoas, os desenvolvedores, têm que ter muito atento a isso. E as empresas investir em acessibilidade. Porque um sistema estruturado da maneira certa, com acessibilidade, bem construído, uma engenharia de software bem feita, esse sistema ele não vai ser bem usado só por uma pessoa cega ou pelas pessoas cegas. Até os videntes vão desfrutar disso. Em outro ponto importante, quando é uma aplicação web, um site, os buscadores como o Google, eles utilizam das tags, que é o HTML semântico, para fazer as pesquisas. Isso aprimora a pesquisa. Então, até um site que usa bem as técnicas do HTML semântico, que logo beneficia pessoas que são cegas e utilizam de leitor de tela, isso alavanca o seu site ser exibido nos buscadores. Então, é muito importante. Não é só uma questão de acessibilidade, que ainda que fosse, eu acredito que, né, as pessoas possam fazer isso por nós, porque a gente também presta um serviço para os outros. Então, é um prestando serviços para atender a necessidade do outro. Ainda que fosse só por isso. Mas não vai além disso. Eu gosto muito do aplicativo do Nubank, de dar um exemplo. Ele é um aplicativo muito usual. Uma usabilidade muito boa. Ele te traz os feedbacks. O leitor de tela consegue interagir muito bem com ele. Lógico, vai ter algum probleminha, porque o software, a gente nunca pode falar, meu software é 100%. Não existe isso. Isso é impossível. Inclusive a gente estuda isso. Olha, gente, não existe software 100%. Senão não Todo mundo existe fala. atualização, né? Exatamente. Mas o Nubank é um exemplo de um aplicativo instalado de uma usabilidade muito boa. E que tem bancos que não entregam o que o Nubank entrega de acessibilidade. E bancos muito maiores, de renome. Hoje eu também uso o aplicativo do Nubank e até hoje nele é a única coisa para qual eu precisei de ajuda, assim, que eu não consegui fazer sozinho, é a questão dos reconhecimentos lá com a câmera. E eu pedi ajuda para alguém lá ajudar a posicionar meu rosto direito na câmera e pronto, ele fazia a validação lá. De resto, também achei ele bem acessível, consigo fazer tudo lá nele. Isso, tem essa questão mesmo. Isso, na verdade, é um problema que a gente encontra em diversos aplicativos, que eu acredito que tenham que estudar um modelo para que consigam reconhecer rosto de pessoas cegas. Eu acredito que não deva tirar, porque é uma questão de segurança. Mas assim, seria interessante chegar a um ponto de conseguir a gente passar por essa etapa de certificação de que nós somos nós mesmos. Mas um ponto para o Nubank é que ele tem a questão de você fazer o reconhecimento de face com um profissional deles, um funcionário ali do Nubank. Lógico, funciona lá, em alguns dias só em específico, parece que não funciona no final de semana, mas já é algo de vantagem aos demais bancos. Bom, esse reconhecimento facial, acho que é uma coisa que facilitaria bastante, assim, porque eu acho que a minha foto
de acessibilidade maior foi porque, tipo, você tá lá olhando para onde você imagina que fica a câmera, né? E fica o texto na tela. Ah, vai mais para a direita, vai para a esquerda. Se eles fizessem de um jeito do leitor do celular ler isso, né? Aí eu saberia, não, opa, tem que ir para a esquerda, mas não, o leitor não lê. Eu acho que ele não foca naquela parte, então por isso que eu acabo precisando da ajuda da pessoa, que aí ela que vai lendo, chega mais perto com a cabeça ou afasta mais. Se essa parte fosse lida, acho que já facilitaria bastante. E um problema que eu enfrentei também quanto a isso. Aquele aplicativo GovBR do governo federal, eu recentemente troquei de aparelho celular Uhum, e quando eu entrei para fazer o login ali no novo smartphone, tem que fazer o reconhecimento facial. uhum, Não fazia de jeito nenhum. E ainda que uma pessoa estava me ajudando. sim. Eu fiquei 24 horas bloqueado. Pude fazer só no outro dia. Então isso acaba sendo uma dificuldade para nós mesmos. Acessibilidade, assim, graças a Deus, melhorou muito, mas ainda tem um caminho longo a percorrer. Dá sempre para melhorar, né? Acho que nunca vai chegar no ideal, né? Sempre a gente vai encontrar falhas e espero que isso vá melhorando com o tempo. Quem sabe as próximas gerações não vão ter esse tipo de problema, né? Terão outros, mas quem sabe lá daqui a um tempo a pessoa Isso. já vai estar fazendo reconhecimento facial com autonomia. Sim, sim. E problemas de acessibilidade, a gente na verdade sempre vai encontrar. Sim, É como falam, é difícil o mundo se virar só para nós. É sim. inviável. Mas assim, então por isso que a gente tem sempre que. Uhum, É uma, é uma questão assim. Quem desenvolve tem que procurar atender as nossas necessidades e nós também é importante estar preparado para lidar com algum problema que pode surgir, né? sim. Seja com a ajuda de uma outra pessoa, seja com um modo diferente Uhum, de navegar. Por isso que é importante a gente sempre conhecer nosso leitor de tela, uhum, né? Então, assim, porque nem sempre tudo vai ser da maneira que a gente espera ou queríamos que fosse. sim. E é até interessante você tocar no assunto assim da falta de acessibilidade que a gente sempre vai ter, mas igual na gravação com o Brian, ele até chegou a mencionar, muitas das vezes a falta de acessibilidade não é porque lá a empresa, aquele desenvolvedor é uma pessoa má, não, que ele não liga para acessibilidade, que ele não está nem aí para o cego. Muitas vezes é falta de conhecimento da parte dele. Às vezes ele não sabe que existe essa necessidade. Aí o Brian até falou, cabe a gente também, o que que a gente está fazendo para comunicar às pessoas ou o que que a gente está fazendo para ensinar para elas como resolver o problema. Que muitas vezes a gente só reclama, essa parte podia ser mais acessível, ou isso aqui não é acessível, mas tá, a gente está entrando em contato com as pessoas e falando, ó, você pode fazer assim, 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 e vai ficar mais acessível, né? Às vezes também precisa dessa iniciativa da nossa parte e ensinar, porque às vezes a pessoa simplesmente só não sabe, não é falta de interesse dela, ela só não tem conhecimento, não faz parte da realidade dela. Justamente. Por isso tem aquela questão do fale conosco. Uhum, Muitas aplicações têm isso. uhum, E é importante a gente usar desse uhum, benefício, vamos assim dizer, dessa prerrogativa e sugerir melhorias. Isso ajuda aos desenvolvedores e a nós, que também receberemos um serviço melhor, uma uhum. usabilidade melhor. Isso, de fato, é muito importante. Sim. Igual no meu canal também. Tem uma vez que eu recebi um comentário lá em um vídeo, a pessoa enxergava, né? Ela falou, o vídeo ficou legal, mas essa sua voz aí do narrador do Windows estragou o seu vídeo, né? Ela achou que o NVIDIA era o narrador do Windows. Aí eu respondi o comentário, né? Falando que eu sou deficiente visual, eu uso o leitor de tela, né? E é isso que me ajuda a me orientar pelo computador. E ajuda também os outros deficientes visuais que assistem ao meu canal entender melhor o que eu estou fazendo também. Aí a pessoa respondeu, pediu desculpa, tudo, se inscreveu no canal, né? E aí ela já
entendeu. Então, muitas das vezes era falta de conhecimento. Talvez se eu chegasse falando com ignorância, brigando com ela, tudo, ela ia achar que eu sou um babaca, tudo. Então, nem todo mundo sabe o que que é um leitor de tela, nem todo mundo sabe que isso existe, né? Eu só fui aprender o que era um leitor de tela quando eu precisei de um. Justamente. Isso é muito importante, essa atitude sua. Porque, na verdade, a gente tem que disseminar essa cultura da inclusão, da acessibilidade, dos recursos que nós utilizamos. Não adianta nós sermos pessoas ignorantes, porque, na verdade, elas, muitas das vezes, as outras pessoas, que não têm o conhecimento. Sim. E não que seja obrigação delas, porque muitas das vezes é porque elas não teve a oportunidade de ter esse aprendizado. Então, quando a gente encontra com uma pessoa na rua, no nosso serviço, que seja também por algum sistema da internet, como o YouTube, Instagram, enfim, a gente tem que não pensar que essa pessoa é uma curiosa, ainda que seja. Conta pra ela. Sim, pelo menos ela vai aprendendo. Responda as perguntas que ela fizer. Isso. Não entrando em questões pessoais. Sim, É, ué. lógico. O que que tem a ver? Ah, por que que você anda com esse negócio aí na sua mão? Sim. Às vezes a pessoa pergunta de um jeito até assim, você fica, tá desfazendo? Sim. Não briga não, ela vai contar pra outra pessoa. Sim. Às Ela vai, vezes ela vai contar pro filho, pro pai, pro irmão, Sim. vai contar pra alguém que trabalha com ela, enfim. Então assim vai disseminando essas questões. Sim, desperta mesmo curiosidade, que às vezes a pessoa, mas como é que você faz para fazer tal coisa, né? Ué, porque às vezes para a pessoa, na mente dela, para fazer determinado tipo de coisa, depende exclusivamente da visão. Às vezes para ela não enxergar impediria de fazer aquilo, né? Então ela tem curiosidade, como você faz para fazer tal coisa? Vai lá, responde, explica, né? Igual muitas das vezes as pessoas sempre me perguntam, mas como que você faz para usar o computador, o celular? Eu vou e mostro o meu leitor de tela, a pessoa fica toda impressionada, porque é uma coisa que não fazia parte do conhecimento para ela, dela, né? Para ela, para você usar um celular, você tem que estar vendo o que está lá na tela, né? E aí você vai clicando, ela nunca parou para pensar que existe um modo alternativo de fazer aquilo. Exatamente. E uma outra questão, às vezes uma pessoa te interroga e você responde com uma maneira ríspida. Você não sabe às vezes quem é aquela pessoa. Sim. E aquela pessoa pode ser uma pessoa que é pai de um amigo seu. Então assim, né, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que, na verdade, conviver bem, explicar nossas necessidades, o porquê que nós utilizamos das tecnologias que a gente faz uso, porque essas pessoas com certeza vão contar aos outros. Isso é um fato. Sim. E já aconteceu comigo. Um dia eu estava passando pela rua e eu esbarrei em uma escada. A pessoa foi subir em um segundo andar de um prédio. Ela colocou uma escada daquelas grandes e ficou bem no meio do passeio. E esse dia a bengala não pegou. Ela passou bem no meio, né? Aí, enfim. Mas não machuquei, não. Bati o ombro assim, tá. Fui embora. Aí eu cheguei na porta do meu serviço. O senhor falou, escada ali no seu caminho, tal. Conversou comigo. Ele era o dono da escada. Aí ele perguntou, tal. Contei algumas coisas pra ele, enfim. Aí a pessoa fica, né? Nossa, que bacana. Você trabalha aqui? Trabalho. Ah, minha filha também trabalha aqui na prefeitura. E tal. Passou uns dias, a filha dele veio comentar comigo que o pai dela, né, conversou a respeito de mim com ela. Então, assim, sempre alguém vai falar da gente. Sim. Então, que a gente possa passar uma boa impressão e que a gente, de fato, consiga fazer as coisas. Porque, assim, nós vamos nos ajudar e, além de tudo, ajudar a nossa classe. Quebrar o estigma que as pessoas têm
para conosco, Sim. para com as pessoas com algum tipo de deficiência. Elas vão perceber que a gente consegue fazer as coisas. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar, a ter muita mobilidade, enfim, a gente vai passar por diversas situações. E a gente tem que sempre demonstrar que a gente alcançou um conhecimento e que o nosso conhecimento é importante para o próximo. Isso é importante. Por exemplo, quando uma pessoa vai trabalhar, o que que ela está vendendo? O conhecimento. Ela está trocando um dinheiro a troco de um conhecimento. Então, por isso que é importante a pessoa estudar, porque ela vai conseguir um serviço pelo conhecimento que ela tem. Ela está vendendo o conhecimento dela. O conhecimento dela está agregando valores para a empresa que ela vai poder um dia trabalhar. Né? Esse conhecimento na área de desenvolvimento pode, né, multiplicar, crescer uma equipe de desenvolvimento. Por que não? Que não seja só na questão da acessibilidade, que de fato isso ajuda um cego trabalhar na equipe de desenvolvimento. Mas não é só isso, é no desenvolvimento do software em si, Sim. né? Porque a gente não está limitado só a trabalhar com questões de acessibilidade. A gente desenvolve, pode, né, tem cegos aí que desenvolve sistema completo, Sim. né? Então, assim, isso é só uma das áreas. A gente fala mais do que a gente tem convívio, né? Tem cegos promotores, Sim. Recentemente fisioterapeutas. entrou em contato comigo um cego que tem formação em direito e trabalha no Tribunal do Trabalho aqui no estado onde eu moro. Então tem cego em diversas áreas. Tem. Que a gente também não pode acabar criando aquele estereótipo de que cego só pode trabalhar com tecnologia, né? É porque é o nosso Exato. meio. Eu que sempre gostei de tecnologia e achei as tecnologias assistivas para ajudar, né? Mas existe cegos aí. Cego, minha madrinha disse que ela é professora, né? E na escola onde ela dá aula, ela falou, já teve professor cego lá, né? Então tem cego aí atuando em tudo que é área. Tem em diversas áreas. E isso é muito importante. Professores, promotores, fisioterapeutas, Sim, enfim, são áreas aqui que me veio na cabeça. Tem pessoas que estão na área administrativa, sim. tem ixi, áreas aí diversas. Sim. Há coisas que o cego não vai poder fazer? Com certeza. Não tem como um cego ser motorista, um cirurgião. Mas até quem enxerga também, ué, tem coisas. Ninguém sabe fazer tudo, né? Então, Quantas pessoas que enxergam e não dirigem? né? Então, nem toda pessoa que enxerga vai ser um cirurgião, né? Então, Isso, então, assim, tem espaço. O mercado de trabalho hoje está crescendo. Não estou falando aqui que é fácil, de maneira alguma. Necessita estudo, sim, mas tem oportunidades. sim, Então, por isso que a gente tem que estar preparados para, quando a oportunidade chegar, a gente poder abraçar. sim, E com quem certeza. quer, arranja jeito. Quem não quer, arranja desculpa. Tem um Sim, ditado assim, né? Então, vamos arrumar um jeito para conseguir alcançar nossos sonhos. sim. Ficar reclamando, sentindo pena de si mesmo, não vai resolver, né? As coisas vão continuar inacessíveis e as pessoas vão continuar sem saber que você existe e tem necessidades. Então, vamos aí. Isso. Por exemplo, eu gosto muito de música. Inclusive, sou músico, toco, na verdade, na igreja que eu frequento. Então, música, ela é algo visual. Por mais que ela seja auditível, né, ouvível, vamos assim dizer, só que tem a parte teórica da música que é uma escrita, Uhum. né? E a maioria dos músicos, eles utilizam uma pauta ou uma Partitura. escrita musical, que é a partitura para tocar seu instrumento. E lá onde eu toco é partitura, né? Que no mundo acessível seria traduzido por musicografia Braille. Uhum.
Não sei musicografia Braille. Mas o que que eu faço? Eu escuto o que eu toco e de ouvido ali eu pego as notas e depois reproduzo no meu instrumento. Então, assim, é uma maneira. Eu poderia muito bem falar, não, não vou mexer com isso, né? Então eu encontrei um jeito e graças a Deus, Deus tem dado força e consegui. Então, a gente pode conseguir. Lógico, eu falei da música ser escrita, ainda que ela seja escrita, eu acho que o sentimento que a gente impõe sobre um instrumento é o diferencial. Legal. E aí isso até leva aqui a mais uma pergunta, né, que eu já ia fazer, e fora do ambiente de trabalho, do estudo, tudo, o que você gosta de fazer aí no lazer para passar o tempo? Então, você já deu aí uma primeira resposta, né? Música, dá pra ver que você gosta, mas fora isso, o que mais você faz? Gosta de assistir série, filme? O que você faz aí para descansar, para relaxar um pouco? Certo. Eu, para descansar mesmo, eu gosto de música. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de instrumento musical. Eu toco trompete. Sou mais da área do instrumento de sopro. Então eu gosto de tocar meu instrumento, ir à igreja, dar uma volta, enfim. Sou mais tranquilo nessas questões assim, sabe? Gosto de viajar também. Isso aí eu acho que eu gosto demais. Viajar é muito bom. Só que tem que trabalhar, né? Porque viagem é complicado. Viajar custa dinheiro, né? Mas é uma coisa que ainda tem como meta conseguir fazer mais. Eu gosto muito de viajar. Cara, legal. E aí, pra caminhando aqui pro final, que acho que também já tomei bastante do seu tempo. Mais uma vez aí, obrigado pela disponibilidade aí. Você já deu aqui muitas dicas, muitos conselhos, mas teria mais alguma coisa, mais uma dica aí que você queria dar para aquele deficiente visual que está aí acompanhando a gente, seja aí na área da programação ou não, do trabalho, do estudo, você dá alguma dica aí para a pessoa, como é, o que ela pode fazer, as dificuldades que ela vai encontrar e como enfrentá-la, que conselhos aí você tem para dar? Então, pessoal, busquem o conhecimento. Vejam bem, eu quando comecei a usar leitor de tela de uma maneira contínua, tem por volta aí dos seus 3 anos e meio. E hoje já sou estudante de tecnologia. Então, não desistam de seus sonhos, busquem. Outra coisa, independentemente da área que você quiser atuar, não que você tenha que ser um profissional da área de tecnologia, mas é importante, indispensável você saber lidar com tecnologias, computador, um leitor de tela, de recursos que pode agregar e facilitar o seu dia de trabalho, independentemente de qual área seja. Você não vai precisar saber programar, se quiser, mas você tem que saber utilizar um leitor de tela. Sim. Então, dominar a tecnologia, ser uma pessoa proativa, não ser aquela pessoa que, quando a tarefa chegar, vá colocar dificuldade que eu não consigo fazer. Já parou para tentar fazer? Então, assim, tentar fazer as atividades, ainda que, importante dizer, se o vidente faz de uma forma, nem sempre nós, pessoas cegas, vamos conseguir fazer dessa maneira que os videntes conseguem. O nosso jeito pode ser diferente. Sim. Mas o importante é entregue resultado. Sim. E tenha conhecimento para vender aos outros. Tenhamos que, na verdade, temos que ser pessoas empreendedoras. Porque empreendedor não é só a pessoa que monta uma empresa. A gente tem que vender a ideia em uma entrevista de emprego. Por que não? Marketing pessoal. Exato. Então, isso é muito importante. Então, é isso aí. Estudar e dedicar. Sim. Tem até aquela
história famosa, assim, sempre contam nessas situações. Talvez você já tenha ouvido também, né? Falar de uma empresa que estava com problema lá numa máquina, aí contratou o técnico para ir lá arrumar. O técnico foi lá, apertou o parafuso da máquina, arrumou, e aí cobrou R$ 100 o conserto. Aí o dono da empresa falou: Nossa, você tá cobrando R$ 100 só para apertar um parafuso? Aí o cara falou: Não, para apertar o parafuso eu tô cobrando R$ 1. Saber o parafuso, qual parafuso apertar, eu tô cobrando 99. Você falou assim, talvez a gente está vendendo o conhecimento, não o serviço, né? A gente está vendendo o como se faz aquilo, porque se a pessoa soubesse como fazer, ela não ia precisar te contratar. Exatamente. Então isso é o importante. Sim. Gente, eu vou deixar aí os contatos aí do Pedro na descrição, né? O LinkedIn, o Instagram dele, se quiser entrar em contato, né? Bater mais um papo. E, cara, muito obrigado. O papo aqui foi bem legal, bem produtivo. Espero que para você aí que ouviu tenha sido tão produtivo quanto foi para mim, né? Cada convidado que já passou por aqui, cada um aí com as suas experiências tem agregado bastante, tem aprendido muito. Então, cara, valeu aí por você ter aceitado o convite. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Espero que as pessoas tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, Pedro Paulo Dias Duarte. Também tem meu LinkedIn, Pedro Paulo Dias Duarte. E vocês irão me encontrar lá, com certeza. E é isso, gente. Obrigado para você que assistiu até aqui. Se você assistiu aí e gostou, deixa o like, compartilha, né? Faça esse conteúdo chegar a mais gente, porque com certeza as coisas que estão sendo faladas aqui nesse podcast precisam ser divulgadas, né? Muitas pessoas precisam ouvir o que está sendo falado aqui para ver que a vida de cego não é tão ruim quanto pintam, né? A gente consegue fazer algumas coisas. O mundo não é esse perigo todo para gente que tentam convencer, né? Então, deixa o seu like, compartilha, se inscreva se ainda não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.